Olá, pessoal, boa noite. Agora a gente vai apresentar a segunda parte do trabalho, que é sobre transtorno de pânico e transtorno de bipolaridade. O primeiro foi aqui aprendizagem em memória. Nós somos da turma O do segundo semestre de psicologia e os alunos são Amanda Alves, Amanda Paulista, Clara Soares, Ana Laura Sanches, Helen Cristina, João Vitor, Joyce Cristine, Maria Eduarda e Sara Fancier. O transtorno do pânico é caracterizado pela presença de ataques de pânico recorrentes, que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar intenso, acompanhada de sintomas físicos e cognitivos, e que se iniciam de forma brusca, alcançando uma intensidade máxima em até 10 minutos. Estes ataques acarretam preocupações persistentes ou modificações importantes de comportamento em relação à possibilidade de ocorrência de novos ataques de ansiedade. Os pacientes com transtorno de pânico seguem um padrão longo de visitas às emergências médicas antes do diagnóstico à procura de uma causa orgânica para seus sintomas. Portanto, além de psiquiatras, também médicos em geral, e em especial aqueles que trabalham com atenção primária e serviços de emergência médica, devem estar familiarizados com os critérios do transtorno do pânico. O conhecimento desses profissionais é de extrema importância ao considerarmos a alta prevalência dos ataques de pânico na população em geral, e a necessidade de saber diferenciar os ataques do pânico isolados da síndrome completa, que no caso é o transtorno de pânico, e de outros problemas médicos que podem se apresentar como uma crise de ansiedade. Além da ativação paroxística do sistema nervoso autonômico e das cognições catastróficas, essas síndromes envolviam sintomas de fadiga profunda que não fazem parte dos critérios diagnósticos atuais. A comorbidade psiquiátrica é regra no transtorno de pânico e não exceção. Quase 100% dos pacientes com transtorno de pânico com agorafobia e cerca de 83% dos pacientes com transtorno de pânico sem agorafobia apresentam ao menos uma comorbidade psiquiátrica. Considerando o transtorno de pânico como agorafobia, 95% têm ao menos outro transtorno de ansiedade, 64% têm ao menos um transtorno de humor, 63% têm algum transtorno de controle de impulsos e 31% apresentam quadros de abuso ou dependência de álcool e drogas. Outros autores dedicaram-se ao estudo dos fatores psicodinâmicos associados ao início do transtorno de pânico, ou ao de uma maior vulnerabilidade psicológica ao transtorno. Pacientes com transtorno de pânico frequentemente se descrevem como crianças, e como crianças medrosas, nervosas e tímidas, e também referem desconforto com sentimentos agressivos, crônicos de baixa autoestima, frustração e ressentimento precedentes ao início do transtorno de pânico. A qualidade da relação parental é um fator de risco para o transtorno de pânico. Por exemplo, estes pacientes com transtorno de pânico frequentemente descrevem seus pais como pessoas bravas, críticas, amedrontadoras e controladoras. Diversos autores propuseram subtipos de transtorno de pânico, baseados na apresentação sintomática do ataque, tipo cardiorrespiratório, autonômico ou somático ou cognitivo. Período do dia em que o ataque ocorre, que ocorre em diurno ou noturno, idade do início, precoce e tardio, curso, limitado ou crônico e etc. No entanto, ainda não há consistência na definição desses subtipos, especialmente pelo manejo semelhante do ponto de vista terapêutico. O manejo emergencial das crises de pânico baseia-se principalmente na tranquilização do paciente mediante a informação de que seus sintomas são provenientes de um ataque de ansiedade, não configurando uma condição clínica grave com risco de morte iminente, no caso de ataques relacionados a transtornos psiquiátricos. No reforço de que a crise é realmente muito intensa, muito desagradável e causa mal-estar muito forte. Deve-se reforçar o caráter passageiro, cerca de 10 a 30 minutos do ataque, e especialmente instruir ao paciente para que ele respire pelo nariz e não pela boca, enfatizando a importância de ele tentar controlar a frequência de inspirações no intuito de não hiperventilar.
Em grande parte das vezes, a tranquilização rápida e o caráter autolimitado dos sintomas são suficientes para terminar com a crise. Nos pacientes com sintomas predominantemente respiratórios, relacionados provavelmente à hiperventilação, o paciente é instruído a respirar com diafragma e limitar o uso da musculatura intercostal. Deve-se estimulá-lo a respirar lentamente até que os sintomas de hiperventilação desapareçam. Algumas técnicas de relaxamento também podem ser utilizadas. Por exemplo, pode-se instruir o paciente a permanecer deitado, com os olhos fechados, respirando lentamente e profundamente, tentando relaxar os diferentes grupos musculares e concentrando-se em um cenário tranquilo. No entanto, se a crise for muito intensa ou de tempo prolongado, o uso de psicofármacos pode ser aconselhado. O transtorno bipolar é um dos quadros nosológicos mais consistentes ao longo da história da medicina, e as formas típicas, euforia, mania, depressão, da doença são bem caracterizadas e reconhecíveis, permitindo o diagnóstico precoce e confiável. A mania é o mais característico dos episódios, e apesar de frequente e incapacitante, é o que mais resulta em interações agudas em virtude das graves mudanças de comportamento e conduta que provoca. É pouco estudada e diagnosticada. A hipomania, sua forma mais leve, era praticamente desconhecida pela maioria dos clínicos, sendo confundida com a normalidade ou transtornos de personalidade borderline, histriônico, narcisista ou antissocial. A identificação de pacientes pertencentes ao amplo grupo de bipolares, embora de suma importância clínica, social e econômica, e apesar de terapêutica disponível, continua sendo pouco ou tardiamente diagnosticado e inadequadamente tratado. O transtorno bipolar é marcado pela alternância entre episódios de depressão e de euforia. As crises podem variar em intensidade, frequência e duração. Segundo os manuais internacionais de classificação diagnóstica, o transtorno bipolar pode ser classificado nos seguintes tipos. Transtorno bipolar tipo 1. O portador do distúrbio apresenta períodos de mania, que duram no mínimo 7 dias, e fases de humor deprimido, que se estendem de 2 semanas a vários meses. Tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta, que podem comprometer não só relacionamentos familiares, afetivos e sociais, como também o desempenho profissional, a posição econômica e a segurança do paciente e das pessoas que com ele convivem. Transtorno bipolar tipo 2. Há uma alternância entre episódios de depressão e de hipomania. Hipomania é o estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e atividades do portador. Transtorno bipolar não especificado ou misto. Os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem em número nem em tempo de duração para classificar a doença em um dos dois tipos anteriores. Transtorno ciclotímico é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente alterna sintomas de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidos como próprios de um temperamento instável ou irresponsável. Os principais objetivos do tratamento psicoterápico no transtorno bipolar são: primeiro, adesão, que é fundamental aumentar a adesão do paciente ao tratamento. Segundo, o funcionamento social e ocupacional, assim melhorando o desempenho dos pacientes em atividades sociais e laborativas. Terceiro, melhorar a detecção de sinais precoces de recorrências. Quarto, educar o paciente acerca de sua doença e suas medicações, explicando os vários sintomas, esclarecer sobre os prognósticos, instalar esperança e envolver ainda as famílias. Quinto, promover um estilo de vida saudável, por exemplo, regularizar o ciclo sono-vigília. E o sexto, criar de forma colaborativa estratégias de lidar com estresses que, se não são administradas
apropriadamente, podem provocar um episódio depressivo. As crianças com transtorno de bipolaridade e síndrome do pânico, por apresentarem dificuldades na atenção, na concentração, impulsividade, controle sobre o tempo de espera, velocidade psicomotora, dentre outras características, apresentam medos ou preocupações excessivas e desproporcionais que acabam por tornar penoso seu dia a dia. A aprendizagem é uma das coisas que acabam sendo prejudicadas, pois os indivíduos com a bipolaridade e pânico apresentam muita dificuldade de aprendizagem e elas reforçam. Se nos momentos em que o professor realiza questões de trabalhos avaliativos, em dia e hora marcados. As avaliações devem acontecer de maneira a se avaliar os conteúdos no seu dia a dia, bem como a sua aplicabilidade. Necessário se faz definir parâmetros, abrandar o medo, ressignificar o tempo para a resposta e usar resiliência, revolucionando a aquisição do conhecimento. A partir do diagnóstico do transtorno de bipolaridade e síndrome do pânico, que envolve a equipe multidisciplinar, instala-se o tratamento farmacológico, educação especial e terapêutico, adaptando a criança para elaborar seu narcisismo primário, onipotência infantil e adquirir sentido da realidade, beneficiando-se do convívio social, colegas da mesma idade, e fortalecendo o aprendizado e de regras, assim estruturas e limites para um aprendizado de qualidade. Essas crianças, em função da medicação, apresentam falhas na memória, necessitando de tomar medicamentos, pois é a memória que norteia a aprendizagem corporal de habilidade motora e a perceptomotora ou ideomotora. Olá, amigos do YouTube. Eu hoje vou atender as solicitações de duas amigas do nosso canal. Adriane Nunes, que diz: Drauzio, fala um pouco sobre síndrome do pânico. E a Malu Dantas, que diz: Drauzio, se possível, faz um vídeo falando sobre ansiedade e ataque de pânico. Obrigado. Obrigado você. Olha, a síndrome do pânico é um tipo de transtorno muito desagradável. Começa como? Você está do nada, numa determinada situação, de repente seu coração dispara, as mãos ficam geladas, você começa a se sentir mal, achando que vai acontecer uma coisa muito grave. Muitas das pessoas, quando têm esses ataques de pânico, vão parar no pronto-socorro e os médicos fazem eletrocardiograma, avaliam, porque o quadro é muito parecido com problemas cardiológicos e com ataques cardíacos até. Agora, o importante no momento da síndrome do pânico é que a pessoa tem a impressão que vai morrer. Ela acha que o coração está batendo tão depressa que aquilo vai provocar uma tragédia na vida delas naquele momento. Por que acontece a síndrome do pânico? Porque num determinado momento a ansiedade atingindo certo nível, a liberação de fatores, de mediadores químicos na circulação que provocam todas essas alterações. Provoca uma reação que é um desespero. O pânico é necessário em certos momentos. Você dá de cara com um leão, você tem que entrar em pânico mesmo para poder reagir, sair correndo, etc. Mas não é normal você entrar em pânico porque o carro passou num túnel, ou porque você entrou num elevador com muita gente, ou porque você se aproximou de um lugar perigoso, que existe um precipício, por exemplo, ou porque você viu um cachorro, como muitas pessoas têm. Quer dizer, esse pânico exagerado, esse pânico desproporcional ao estímulo que o provocou, é o que a gente chama de síndrome do pânico. Há tratamento para síndrome, há medicamentos que você pode tomar quando você percebe que vai entrar naquele quadro. Por exemplo, gente que tem pânico de avião. Você pode tomar um medicamento antes de entrar no avião. Um pânico não tem sentido, os aviões não caem, não é? É muito raro acontecer um acidente de aviação.
E, no entanto, tem gente que fica desesperado dentro dos aviões. E aí você pode fazer a prevenção. Há casos que não dá para prevenir. Você, de repente, tem uma crise dessa por uma razão completamente inesperada. O problema da síndrome do pânico é que precisa de tratamento, porque você tem, uma vez, um pânico porque você estava num elevador lotado e o elevador parou entre 2 andares. E aí aquilo te deu aquele quadro claro. Aí você aumenta a chance de ter outra vez isso em outra situação também. Aí outra vez foi no metrô, que parou entre 2 estações. Aí outra vez você tem porque estava no trânsito e o trânsito estava parado. Esses ataques de pânico podem se disseminar e começar a acontecer em qualquer situação ou em diversas situações. E isso faz o quê? Deixa a pessoa acovardada. Muitas pessoas com síndrome do pânico não tratado acabam ficando em casa, fechados, com medo até de sair na rua. Quando você tiver um ataque de pânico, procure ajuda. Procure ajuda porque os médicos, psicólogos, etc. podem fazer muito para te ajudar. Drauzio, você poderia fazer um vídeo sobre depressão na adolescência e etc? Olha, depressão é um termo muito mal compreendido. Como vocês podem ver aqui nesse flipchart, eu listei os principais sintomas, tanto do pânico quanto da ansiedade. Tem alguns sintomas que são comuns, mas tem diferenças entre essas duas classificações. O que eu queria que vocês guardassem é que o pânico, ele é algo que é súbito, ou seja, de repente, e é extremo, é muito intenso, e a ansiedade é algo que é contínuo e progressivo, mas os dois são muito desagradáveis. Uma forma que eu gosto de explicar para os meus pacientes e também uma forma que me ajudou a entender isso quando eu aprendi na faculdade de medicina é pensar num filme de terror. Eu gostava muito de ver filme de terror, né, quando eu era criança. E nesses filmes de terror, uma hora ou outra tem um personagem que está andando num lugar escuro, deserto, onde a gente sabe que vai vir alguma coisa para dar um susto, mas ainda não veio. Essa sensação de tensão que vai criando com aquela música, né, de fundo, que vai aumentando devagarinho, né, essa sensação de tensão. Antes do susto, quando a gente sabe que vai vir uma ameaça, mas ela ainda não veio, essa tensão desagradável é muito próxima da ansiedade. Enquanto que, quando vem de fato o susto, né, quando vem algo ameaçando, isso está muito próximo do pânico. Com a diferença que no pânico, o corpo ele dispara a reação de susto sem ter esta ameaça visível. Por isso que é uma coisa tão enlouquecedora, é tão desagradável. Provavelmente você já ouviu falar que alguém que você conhece é de lua. Uma hora tá feliz da vida e na outra tá triste e não tem energia pra fazer nada. E aí você logo pensa, fulano é bipolar. Como se isso fosse uma explicação por uma simples variação de humor natural da vida. Mas não é bem assim. O transtorno bipolar é uma doença bem específica e a gente vai explicar por quê. Então, o que define se uma pessoa tem de fato transtorno bipolar? Será que tem algum tipo de tratamento para isso? Quer dizer, o que você pode fazer se você conhece alguém que sofre desse transtorno, ou pior ainda, se você conhece alguém que pode sofrer desse transtorno e ainda nem sabe? No Brasil, a estimativa é que o transtorno bipolar atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Isso significa 1 a cada 13 pessoas. É muita gente. O problema é que apenas uma pequena parcela dessas pessoas é diagnosticada e tratada, já que os sintomas às vezes não são facilmente reconhecíveis. Por isso, primeiro é preciso entender tintim por tintim no que consiste esse transtorno. Então vamos lá. O transtorno bipolar do humor é um transtorno mental, cuja principal característica é a ocorrência de episódios depressivos e de episódios maníacos. Segundo a psiquiatra Fabiana Neri, episódios depressivos são momentos de desânimo, humor rebaixado, falta de energia e de apetite e até mesmo falta de prazer com coisas que antes traziam alegria. É comum que durante a fase depressiva a pessoa se isole socialmente, não querendo contato com o mundo ao redor e se sinta culpada por tudo o que acontece e eventualmente até pense em suicídio. Por outro lado, durante episódios maníacos, também chamados de episódios eufóricos, a pessoa tem a chamada aceleração psicomotora, com um aumento de energia e uma elevação do humor. Ela provavelmente vai trabalhar muito, dormir pouco e se orgulhar disso, e pode inclusive ter sintomas como gastos excessivos, comportamentos extravagantes e aumento da sexualidade. Ao contrário dos episódios depressivos, a fase maníaca causa perda de autocrítica e de responsabilidade.
E como se não fosse o bastante, a pessoa que sofre desse transtorno também pode vivenciar episódios mistos, que juntam sintomas das duas fases. Por um lado, ela pode se sentir para baixo, com muito pessimismo e pouca esperança em relação às situações do dia a dia, e ao mesmo tempo se sente irritada, agitada e acelerada. O psicólogo André Doria explica que tanto na mania como na depressão existem sentimentos de autorreferência. Se, por um lado, a pessoa pensa eu não sou nada durante um episódio de depressão, ela pensa eu sou tudo durante um episódio maníaco. E pode demorar muito tempo até que o transtorno bipolar seja diagnosticado corretamente. Para começar, porque variações de humor e de energia realmente são naturais na vida de qualquer pessoa. Por isso, pode ser bem difícil perceber quando esses sentimentos e comportamentos podem ser sintomas da doença. O principal é identificar se esses episódios trazem sofrimento e prejuízos ao indivíduo. Outra dificuldade no diagnóstico é que os sintomas podem ser confundidos com sintomas de outros transtornos mentais, como a depressão, a esquizofrenia e o transtorno de personalidade borderline. Se não for tratada de forma adequada por um médico psiquiatra e outros profissionais especializados em saúde mental, a pessoa com transtorno bipolar pode desenvolver sintomas intensos e perigosos, como alucinações, delírios, sentimentos de perseguição e até pensamentos suicidas. Além disso, a probabilidade da doença se tornar crônica é maior, fazendo com que a recuperação seja cada vez mais difícil. Bom, acho que deu para entender como o diagnóstico e o tratamento de transtornos bipolares são coisas importantes, né? Antes de mais nada, é fundamental lembrar que cada caso é um caso. Apesar de a grande maioria das pessoas tomar paracetamol quando tem uma dorzinha de cabeça, não são todos os pacientes bipolares que terão o mesmo tipo de tratamento. Ou seja, é necessário respeitar a singularidade de cada paciente. De qualquer forma, dá para dizer que o tratamento ideal passa por uma série de etapas, como o acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico, o uso de medicamentos, a participação e a proximidade da família, a conscientização do paciente e a manutenção do tratamento a longo prazo. Em casos mais extremos, o tratamento também inclui internação psiquiátrica, com o objetivo de proteger o paciente, evitando que ele se coloque em situações de risco até que as medicações reduzam sintomas mais graves, segundo a psiquiatra Fabiana Neri. Se você quiser saber mais sobre a importância de cada fase do tratamento e como é possível viver bem com essa doença, dá uma olhada no vídeo mais completo sobre o transtorno bipolar, com os depoimentos dos profissionais da Olist em vídeos.olist.com.br. No fim das contas, é essencial que tanto o paciente como a família e a sociedade entendam o que é o transtorno bipolar na prática e aprendam que é totalmente possível ter uma vida normal, feliz e saudável quando o transtorno é diagnosticado e tratado de forma adequada. E é por isso que o Olist conta com profissionais capacitados e uma estrutura completa, incluindo internação, ambulatório, hospital-dia, residência terapêutica e atendimento domiciliar. A chamada moderna psiquiatria é a maneira da Olist de abordar o cuidado com a saúde mental, levando em conta que cada paciente é único e precisa de tratamento e abordagens personalizados. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Esse vídeo é uma produção feita em parceria com a Autoridade Fitness e faz parte de uma série de conscientização sobre a saúde mental. Afinal, acreditamos que você precisa entender o seu corpo para poder cuidar dele e assim ajudar mais pessoas a serem cada vez mais saudáveis também. Um forte abraço e até a próxima!